no TikTok, mocinha? Continue com suas danças imorais. Quer ter mais curtidas nas suas fotos? Continue alimentando a cobiça dos imorais com a exposição de seu corpo, que hoje é belo, mas um dia vai murchar. Corações orgulhosos, corações imorais se elevam acima do princípio da modéstia. Essa é uma geração pornográfica, e o assustador é o conselho de Aitofel, como combina com a nossa geração. É inacreditável as palavras do pastor Eliseu Rodrigues na sua oportunidade, pregando em pleno pavilhão dos Gideões Missionários de 2025. Muitos pastores ficaram surpresos com tais palavras que o pastor Eliseu Rodrigues disse. Só mesmo alguém com muita coragem para falar as palavras que foram ditas pelo pastor Eliseu Rodrigues. Com certeza, esta mensagem está gerando a maior polêmica aqui da internet. Confira tudo que o pastor Eliseu Rodrigues disse na sua oportunidade dos Gideões de 2025. Não se esqueça, deixe o seu like, faça seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos ao vídeo. O primeiro conselheiro, Uzai, agora ele não se contenta em escutar o conselheiro Uzai. Ele diz: eu preciso ouvir Aitofel. Ele olha para Aitofel e, querendo construir mais um diálogo de rebeldia, mais um diálogo de deslealdade, ele diz a Aitofel: e aí, me aconselhe, o que a gente deve fazer? Aí Aitofel vai aconselhá-lo dizendo no versículo 21: se deita com as concubinas de teu pai, e assim todo Israel ouvirá que você está aborrecível para com seu pai, e eles fortalecerão as mãos, e todos aqueles que estão contigo te apoiarão. Olha esse diálogo da soberba, do orgulho e da rebelião. Quer ganhar o apoio da massa? Olhe para mim, por favor. Eu sei que não é uma história tão contada. Se não é fácil para mim contar, vai ser difícil também se você não prestar atenção e entender. O segundo diálogo da rebeldia é esse. Quer o apoio das massas para tomar o trono de seu pai? Quero. Quer ver o Israel inteiro te aplaudir? Quero. Quer ver Israel te abraçar? Quero. Cometa imoralidade sexual. Aquele que se sentia o justiceiro por ter matado o pastor José Santana, o próprio irmão, por ter abusado sexualmente da meia-irmã, agora vai cometer imoralidade sexual com as concubinas do palácio. Você não matou Aminon por ter abusado sexualmente de uma moça? Sim. E agora você vai fazer o quê? Vou abusar das concubinas do palácio. Vou abusar sexualmente delas. Para quê? É isso que é assustador. Para quê? Para ganhar o apoio das massas. Quer viralizar no TikTok, mocinha? Continue com suas danças imorais. Quer ter mais curtidas nas suas fotos? Continue alimentando a cobiça dos imorais com a exposição de seu corpo, que hoje é belo, mas um dia vai murchar. Corações orgulhosos, corações imorais se elevam acima do princípio da modéstia. Essa é uma geração pornográfica, e o assustador é o conselho de Aitofel, como combina com a nossa geração. As massas vão te apoiar, Israel vai segurar na sua mão, o povo estará, obrigado, o povo vai estar com você. Então cometa a imoralidade sexual à luz dos olhos de todos. Parece com a nossa geração. Para protestar contra Davi, ele teve que forçar as concubinas a terem com ele relação sexual. Uma das armas dos revoltadinhos é a imoralidade. Eu vou falar e você confirma se eu estou mentindo ou falando a verdade. Entre os jovens mundanos, as músicas mais ouvidas e coreografadas, ou seja, que geram as dancinhas imorais, fotos e vídeos com mais curtidas e viralizadas,
imorais, cantores e pregadores em alguns eventos mais badalados, imorais. Como protestam contra o cristianismo, colocando crucifixos em suas partes íntimas. Como o mundo protesta contra a família tradicional, criando a ideologia de gênero, pondo drag queen para dançar de modo imoral perante os olhos das crianças, e a Globo vai aplaudindo. Como protestar contra a igreja histórica e protestante, abrindo igrejas liberais, abrindo igreja inclusiva, colocando a plaquinha colorida, colocando gente que vive na prática do pecado para servir ceia, cantor e pregador no terceiro, quarto casamento, pregando nesses púlpitos. Não são igrejas, são sinagogas de Satanás. Pessoas que não nasceram de novo e querem brincar com o nome do Evangelho de Cristo. E para que tanta imoralidade, irmãos? Para minar a autoridade da igreja. Eu tenho 3 respostas para 3 classes de pessoas, e eu vou ver quem é de Bíblia agora. A primeira classe é aquela que é formada por aqueles que defendem os rebeldes, desrespeitosos e imorais. A minha resposta para você está em Romanos 1,32. É digno de morte quem é imoral e aprova as imoralidades. A minha segunda resposta é para a segunda classe, que usa texto isolado para fugir da responsabilidade de pregar e se acovardar. Mateus 24, pastor, está escrito que a iniquidade de muitos, que a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar, pastor. Para de uma polêmica, pastor. Ó, pastorzinho, 2 Timóteo 3 diz que nos últimos tempos, pastorzinho, viriam tempos trabalhosos. Então lá vai a resposta, Joel 2 e Atos 2. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem gente que não entendeu. Se é nos últimos tempos que o inferno fala de lá para cá, é nesse tempo que a igreja vai falar daqui para lá, porque ela tem a autoridade da palavra. Você, porque o meu compromisso aqui é com a palavra, mas nós somos pentecostais. Então, pelo amor de Deus, abra a boca comigo e diga: os hereges falam. Abra a boca, tá com medo de quê? Diga: os hereges falam. Os falsos profetas falam. Diga: a turma colorida fala. As seitas falam. Teólogos liberais falam. Eu não vou me calar. Sentindo a presença de Jesus nessa palavra. Na história de Israel tem Davi que em fraqueza adulterou, tem Aminon estuprador, tem Absalão abusador, tem Sansão que se prostitui, mas tem Natã que confronta, tem Eleazar que crava com a lança os imorais, e tem Jeremias que denuncia, e tem João Batista que diz: devolve a mulher do teu próximo. Eu quero saber se ainda tem profeta nessa geração.
você. Os pastores são desprezados, os anciãos são zombados. No diálogo da rebeldia, a imoralidade sexual é supervalorizada com o apoio das massas. Terceiro lugar, no diálogo da rebeldia, as palavras dos homens são colocadas no mesmo nível da palavra de Deus. Versículo 23 do capítulo 16. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Por que Absalão quer ouvir Aitofel? Porque o cabra era bom. Marcelo Dias, Fabiano, o cabra era bom. Ele era tão bom no aconselhamento que Absalão disse: eu quero ouvir Aitofel, porque quando ele fala é no mesmo nível da palavra. E é assustador o versículo 23. Vou pedir de novo, dá para projetar? Eu sei que tem muita dificuldade num congresso como esse, mas se possível vai me ajudar muito. Versículo 23, porque tem crente que presta mais atenção olhando o pregador do que acompanhando o texto. Entende mais. Versículo 23, era o conselho de Aitofel que se aconselhava naqueles dias. Era um reconhecimento social e público, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel. Assim, agora que é assustador, assim para com Davi, como para com Absalão. Absalão olhou e disse: se meu pai diz que quando Aitofel fala é como se a palavra de Deus está sendo falada, então para mim será a mesma coisa. Então por que para o público lá embaixo a palavra de Aitofel tem o mesmo nível da palavra de Deus? Porque o líder Davi considera assim. É daqui que se nasce os abusadores da fé, os abusos da autoridade. Porque se pensa que pelo domínio das massas, influência histórica, terno, gravata, a Bíblia grande na mão, quando eu falo é como se a palavra de Deus estivesse sendo falada, e não é. Isso é coisa de seita. Seitas colocam o livro da profetisa no mesmo nível das escrituras. Coloca as visões de seus profetas no mesmo nível das escrituras. Adventismo, mormons, catolicismo, coloca a tradição no mesmo nível da palavra de Deus. Isso é seita. Palavra de homem algum, palavra de igreja alguma, nenhuma influência humana tem a mesma autoridade das escrituras. A sua palavra permanece no céu. A autoridade pastoral na fala está onde? Aqui. O pastor só tem autoridade se o que ele fala está aqui. A pregação evangelística só tem autoridade se estiver baseada aqui. Se esse livro em qualquer ambiente estiver abaixo de todos os livros, não se entristeça, é porque o livro é a base de toda a sabedoria. Se esse livro estiver no meio de todos os livros, não se entristeça, ele é o centro da sabedoria. E se esse livro estiver acima de todos os livros, pode se alegrar, porque a sabedoria desse livro está acima da sabedoria de qualquer outro tipo de conhecimento. Não coloque palavra de profeta nenhum no mesmo nível das escrituras. Por que na igreja de quem usa demais o dom de profecia faltam mestres?
porque lá, mestre, não tem espaço para abrir as escrituras e verificar a profecia. A nenhuma instituição, a nenhuma regra humana que não se submeta ao crivo da palavra. Agora, quem se presta a tal serviço? Que não conhece a palavra. Porque a única resistência contra esses que colocam a Bíblia no mesmo nível da palavra de homens é uma igreja que abre a Bíblia. É uma igreja como os bereanos que consulta as escrituras. Agora vejamos. Aitofel vai concluir o seu conselho no capítulo 17, para eu caminhar para a conclusão. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Olha o que ele está dizendo. Quem está me ouvindo? Você quer matar Davi, Absalão? Quero. Você quer assumir o reino? Quero. Olhe para mim. Eu tenho acesso a 12.000 homens agora. Eu sou amigo de Davi. Eu levo os 12.000 homens. Eu chego lá. Sendo amigo de Davi, eu mato Davi. E não adianta para onde ele tentar fugir. Olha o versículo 2 agora. Davi está cansado. Capítulo 17, versículo 2. Fraco das mãos. E é verdade. Eu o espantarei, fugirá todo o povo que está com ele. Eu ferirei o rei só. Eu ferirei o rei. Absalão, você não vai precisar manchar suas mãos. Irmão, por favor. Esse conselho é top. É o conselho top. Para quem quer matar o pai, assumir o trono, é o conselho top. Ó, eu sou amigo dele. Eu vou chegar com o exército de 12.000 homens e eu falo assim, ó: Davi, é o Fefel. Ô meu amigo, chega aí. Quando eu abraçá-lo, eu pego a espada aqui, ó. Eu mato ele para tu. Ó, o trono é teu. Olha o que Aitofel continua dizendo: farei tornar a ti todo o povo, pois o homem, Davi, a quem tu buscas, é como se tornassem todos. O que ele está dizendo é: todos que são seus inimigos calariam, parariam de ser contra ti, se a gente matar Davi. Então, de uma vez só, eu acabo com todos os seus problemas. Aí o versículo 4 diz: esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos, até os mais velhos caindo no papo da rebeldia, deslealdade e engano. Porque não são os anos de vida do homem que lhe dá sabedoria. Jó 32, o amigo mais novo de Jó, diz que o que dá sabedoria ao homem não é o tempo vivido, é o conhecimento que o Todo-Poderoso dá. O próprio Davi disse que é a palavra de Deus que o torna mais sábio do que os mestres. Os anciãos estão concordando com o conselho de Aitofel, e Absalão quer rapidamente vencer o pai e assumir o trono. É boa, legal essa palavra, ó, muito top. Só que de repente, eu vou fazer uma pergunta para quem conhece o todo da Bíblia, e por favor não me decepcione: quem está no controle de todas as coisas? De repente, o conselho de Aitofel de imoralidade sexual já tinha sido atendido. Agora o conselho de com 12.000 homens pegar Davi rápido e matá-lo quase ia ser atendido. Mas chega Deus e entra na guerra. Deus direciona o coração de Absalão no versículo 5. Daqui a pouco eu te dou mais prova disso. Aí Absalão diz no versículo 5: chamai agora Uzai, para a gente ouvir o que é que ele tem para dizer. Não era normal Absalão fazer isso aqui. Para o que ele queria, o conselho de Aitofel era o melhor. Mas Deus
Deus tem o coração dos homens nas mãos. E ele diz: cadê Uzai? Acabamos de conversar na estante, chama ele aí rapidinho. Aí lá vem Uzai: pois não, meu senhor. Aí Absalão diz: Aitofel disse isso, isso e isso. O que é que tu me diz no versículo 6? Aí Uzai diz a Absalão no versículo 7: desta vez o conselho de Aitofel não foi bom, não. Eu sei que ele é bom, mas desta vez não foi legal, não. Aí Absalão, quem está no controle? Continua aí, nesse fogo, muito bem. Aí Uzai disse, ó Uzai, versículo 8, versículo 8, versículo 8, versículo 8, versículo 8, versículo 8, meu Deus. Versículo 8. 8, tá aí. 8. Disse mais Uzai. Agora, lembra? Vota. Ó, o 17:2. 17:2. Depois a Luana faz o pix. Ó, o que Aitofel diz? Tá cansado, frouxo das mãos, facinho de ser espantado. Ó, o bichinho tá fraco. É só eu chegar, porque Davi é fraco. Olha como ele desonra a liderança no diálogo. Aí vem Uzai agora, 8. Ó Uzai, 8. Disse Uzai: tu conhece teu pai e os homens que estão com ele, que são valorosos, estão com o espírito amargurado como ursa no campo, roubada dos cachorros. Agora. E teu pai é homem de guerra. Entre os desleais, Deus levanta um amigo de verdade, irmão. Rapaz, tu respeita teu pai. Quantas batalhas já venceu, quantos inimigos já derrotou. Se eu fosse tu, rapaz, vou perguntar para quem tá ligado, quem tá no controle. Olha o que ele diz no versículo 9. Vocês olham para cá e eu olho para cá, ó. Eis que agora Davi, como homem de guerra que é, está escondido em alguma cova. Ele não está no meio do povo igual Aitofel falou, não. Ele está dentro de alguma cova. E é o seguinte: quando alguém tentar pegar ele dentro de uma cova, ele mete a espada. Quando um dos seus guerreiros caírem, olha o que o Uzai está dizendo: quando um dos seus guerreiros caírem, o guerreiro caiu aqui, ó. O Aitofel está com 12 mil. Aí agora caiu 11.999. O camarada de 11.998 vai olhar para o 11.999 e vai perguntar: o que aconteceu aí? Aí o 99 vai dizer: o 12 mil caiu. Aí o 99 vai falar para o 98: ó, Davi já matou um. Isso é Uzai falando. Até o homem mais valente, com coração de leão, versículo 10, vai desmaiar de medo, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso. É fácil, a mensagem dele é ruim, a igreja dele é fraca, aquele setor ali é top, e os empresários estão tudo com tu, e tu sabe os podres dele tudo, então é rápido, é Aitofel. Aí vem o Uzai cá e diz assim: rapaz, ele é top, ele é guerreiro, ele é experiente, tem muita gente com ele, ele não cai fácil não. Eu olharia para o Uzai e diria: cai fora, velho. Eu tô querendo o trono e tu dizendo de Ismael. Vaza! Prefiro Aitofel. Olha ainda o que o Uzai vai falar. Projeta. O 11. Ó, o 11. Eu, porém, aconselho. Aitofel aconselhou. Agora é Uzai. O conselho que eu te dou é o seguinte: com toda a pressa, ajude a ti todo Israel, desde Dan até Beceba.
Olha só se não é mais fácil o conselho de Aitofel. Aitofel diz: eu já tenho 12 mil, eu vou lá agora à noite e eu mato Davi para tu. Aí Uzai diz assim: não, 12 mil não, Davi é o cara, rapaz. Fala o seguinte: chame todo Israel, todinho, tudão. Chama todo Israel, de porta em porta, um por um, e traga uma multidão como a areia do mar. E tu mesmo em pessoa vá para matar teu pai. Eu diria: cai fora, varão. Perceba que Aitofel disse: eu mato ele para você. Uzai diz: vai tu. Vou perguntar só para quem está ligado: qual conselho era mais fácil a se seguir? Aitofel, ô povo inteligente. Vou perguntar para provar no texto. Quem está no controle? 14. Então disse Absalão e todos os homens: melhor é o conselho de Uzai do que o conselho de Aitofel. Conclusão: quem está no controle? Deus. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel. Não era o conselho de Uzai que era top, era Deus dizendo: esquece o conselho de Aitofel e presta atenção no conselho de Uzai. Aí ele olha para Aitofel e diz: não quero o seu conselho, eu quero o conselho de Uzai. Era Deus dizendo. Era Deus dizendo: agora a guerra. Quando você vive na prática do pecado, do orgulho, da mágoa, da vingança, seu inimigo muda de nível. Deus disse: eu entrei na guerra. Deus disse: eu estou na batalha. Eu vou perguntar para quem está ligado: o conselho de Aitofel foi anulado, sim ou não? Sim. Quero mais uma resposta. Quem estava no controle? Sim. Agora, pergunta para mim: por quê? Por quê? Posso responder? Tu vai glorificar, né? Motivo de Deus ter entrado na guerra, segundo Samuel 15:31. Fizeram saber a Davi dizendo: Aitofel está entre aqueles que se aliaram a Absalão. Então Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura o conselho de Aitofel. Pastor, eu não entendi. Cuidado, tem gente se rebelando contra quem tem depósito de oração no céu. Contra alguém que antes que você chegasse onde chegou, já estava de joelhos. Seus pais, antes de você nascer, já estavam de joelhos por você. Respeite seus avós, antes de você nascer, já estavam de joelhos por você. Respeite seus pastores, antes que você iniciasse na fé, eles já estavam orando nas madrugadas. Cuidado, cuidado, cuidado.
Pais, levantem as mãos. Pastores, levantem as mãos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O príncipe da paz estabelece a paz na sua casa, na sua família. Tu não vais perder esse rebanho para rebeldia, para deslealdade, para Satanás. Tu não vais perder os seus filhos para Satanás, porque você tem oração depositada lá. Quem ainda acredita que Jesus responde oração? Sua casa é fruto de oração. Deus anula o conselho de Aitofel. O rebelde veio com o exército, foi chamar todo Israel. Olha isso, o conselho de Uzai funcionando. Foi chamar todo Israel. A loucura do conselho de Uzai foi mais sábia do que a sabedoria do conselho de Aitofel, porque com Deus é assim. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E enquanto o exército, escute isso, de Absalão está de porta em porta, chamando as pessoas e qualquer tipo de gente, sem nenhum treinamento para a guerra, deu tempo para usar e mandar o recado para Davi. E Davi correr e preparar um exército para a batalha. Absalão conseguiu todo tipo de gente, mas demorou. Porque Deus direcionou o coração dele para seguir o conselho de Uzai, que iria atrasar seu plano para acelerar Davi na fuga. Aí os exércitos de Davi e Absalão se encontram. Quem me ouve? Se encontram. Quando se encontram, escute isso, o exército de Absalão começa a perder a guerra. Aí ele pega a mula. Eu sei o barulho porque eu já andei muito de jegue, de mula. Capítulo 18, versículo 9. E Absalão ia montado no mulo e entrando debaixo da espessura de uns ramos de grande carvalho. Ele era cabeludão, ele tinha uma juba. Ele era bonitão. E aquilo, seu cabelo, era o item de seu orgulho. Me ajuda. O cabelo era o item de seu orgulho. Ele pesava o seu cabelo assim, ó, botava na balança 2 quilos de cabelo. Aí cortava uma vez ao ano, que era símbolo de força, virilidade. E agora ele está fugindo do exército de Davi. Chega de repente debaixo de um carvalho. O carvalho vê aqueles cabelão subindo e diz: olha. Quando ele passa debaixo da árvore, os galhos, vem cá, vai para onde? Aí pega pelos cabelos, irmão, a mula passa, e ele fica aqui, roda. Roda. Estava tentando fugir, mas a natureza, a criação de Deus disse: eu te pego, vem cá. Aí agora ele está pendurado assim pelo cabelo e vai tentar, quem sabe, né? Tentar cortar, mas a espada foi na mula. De repente alguém o viu e disse: Jobe, oi, Absalão, tá ali, ó, pendurado-se pelo cabelo, rodando para lá e para cá. Aí Jobe disse: tu não matou não? O cara disse: não, é filho de Davi. Davi falou que não é para matar. Aí Jobe pegou 3 dardos, 2, 3, e o acertou. Os jovens ali ao redor foram lá verificar e tome-lhe. E o item que era de seu orgulho foi o instrumento da sua ruína.
E pendurado num madeiro, numa árvore, pendurado o descendente de Davi agora, rebelde, vingativo, morre. Como exemplo de que rebeldia não compensa. Vingança não compensa. Deslealdade não compensa. Imoralidade não compensa. E por que Deus preserva Davi? Ele é a lâmpada de Israel. E um dos motivos dele ser a lâmpada de Israel é ele iluminar a mentalidade daquele povo através dos salmos sobre um outro descendente. E no Salmo 22, Davi apresenta a cruz de um outro descendente. No Salmo 23, se apresenta o bom pastor, que é o outro descendente. No Salmo 24, se apresenta a entrada na glória do outro descendente. Ainda bem que Davi não teve só um descendente que morreu pendurado. Tem outro descendente de Davi que morreu pendurado no madeiro. Só que Absalão, descendente de Davi, morreu pendurado com ódio. Jesus, o perfeito descendente de Davi, morreu pendurado numa cruz por amor. Absalão, o descendente de Davi, o primeiro pendurado, morreu tentando tirar o trono do pai. O outro descendente perfeito de Davi, que é Jesus, morreu para nos tirar da escravidão e nos fazer reinar com o Pai. O descendente de Davi, Absalão, morreu pendurado dizendo: eu odeio, eu não perdoo. Mas o outro descendente de Davi, Jesus, morreu dizendo: Pai, perdoa. Se o descendente de Davi, Jesus de Nazaré, não morre, todos nós morreríamos no pecado de Absalão. Vou repetir. Se Jesus, o descendente de Davi, não morresse pendurado em nosso lugar, todos nós morreríamos no mesmo pecado de Absalão, porque não há ninguém aqui que nunca tenha se rebelado. Não há ninguém aqui que nunca tenha quebrado o princípio de autoridade. Não há ninguém aqui que nunca tenha tido desejo de vingança. Não há ninguém aqui que nunca tenha cometido o pecado da ira, da raiva. Mas o descendente de Davi morreu a sua morte para você viver a vida dele. E a mensagem conclui aqui. Se tem um descendente de Davi que te acusa por você ser igual a ele em rebeldia, ignorância, violência, vingança e mágoa, tem o outro descendente de Davi que está dizendo: eu derramei o sangue na cruz do Calvário para te purificar da ira, da mágoa.
Filma o meu rosto aqui para a internet, para o Instagram. Onde é que é? É lá ou aqui? É aqui. O outro descendente de Davi que morreu na cruz do Calvário, ele não apenas perdoa a sua ira, não apenas perdoa a sua mágoa, não apenas perdoa seu desejo de vingança, não apenas perdoa a sua rebeldia. O filho de Davi perfeito, que é Cristo, além de te perdoar, ele te lava, ele te purifica, ele te restaura, e ele tira de você esse caráter de Caim, ele tira de você esse interior de Absalão, ele tira de você essa mágoa e ira e deslealdade de Judas, e forma em você, pelo poder do Espírito Santo, o caráter de Cristo. Oh, filho de Davi, quem pode, agora eu vou pedir, quem pode levantar a mão e adorar o descendente de Davi, que reina para sempre? Maria, eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para todo sempre. Todas as nossas rebeldias, todas as nossas iras, todas as nossas imoralidades, todas as nossas vinganças podem ser apagadas pela fé no sacrifício do filho de Davi. Prepara o playback da minha esposa. Me escuta, me escuta. Se arrepende agora. Se arrepende hoje. Peça perdão. Porque a graça está disponível para te lavar. Se humilha. Não precisa morrer entre terra e céu. Dá para ter paz na terra esperando pelo céu. Jesus está limpando corações aqui hoje. Limpa-nos, ó Deus, de toda mágoa. Limpa-nos, ó Deus, de toda angústia. Solta o playback, porque a igreja inteira vai cantar isso aqui, e seremos lavados de ira, mágoa e contenda. Solta o playback. É isso. Bora cantar o Evangelho. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra te salvar, diga, pra me salvar. Mas foi na cruz, morreu. Fica em pé, por irmão. nós. Fica em pé, irmão. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo. Se você se afastou do Evangelho, o Pai está. por mágoa, Vamos declarar. ira, desejo de vingança, Porque Ele vive. Declara. volta para Jesus agora. Porque o Senhor vive na Vem aqui na frente se você se afastou do Evangelho e quer ser livre da mágoa, do rancor, da ira. Por não
Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu só quero aqui na frente quem se afastou e quer voltar para Jesus. E quando canta, irmão. Cadê a primeira pessoa que vai voltar para Jesus aqui na frente? Cadê mais pessoas? Ele te livra do ódio, Ele te livra da ira, Ele te livra da mágoa. Irei à glória, verei na glória. Verei a glória ao meu Jesus que vive está. Tem mais gente aí para ser sarada. Porque Ele vive. Canta isso, é o Evangelho. Posso crer no amanhã. 89 pessoas já aceitaram a Jesus na live. Me dá almas, Jesus. Clama, igreja, nos dá almas. Não importa a distância para a qual o pecado te levou. Não trave sua vida no Absalão pendurado. Inicie a sua vida a partir do Cristo que pendurado morreu por nós, mas no terceiro dia ressuscitou para nos justificar. Ele vive. Posso crer. Porque Ele vive. O Senhor E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se creres com teu coração e confessares com a tua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Vem, moço, vem, moça, vem, filho, papai está orando. Vem, filha, mamãe orou tanto. Vem, seus avós oraram tanto. Vem que Jesus te capacita a perdoar. Vem que Jesus te capacita a perdoar. As almas estão vindo para Jesus. 107 pessoas confessam Cristo na live. Convida essa pessoa para vir à frente e a gente orar por ela. É noite de perdão e restauração completa. A igreja já está orando por esses aqui. Vem para Jesus. Volta para papai. Estou te esperando, volta para papai. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou te aliviar. Vem para papai.